Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 15 de outubro, sábado, dia de Santa Teresa de Jesus. E hoje é o dia do professor. Então, meu abraço carinhoso a todos os professores da nossa paróquia, a todos os professores que fizeram parte da minha vida, na minha caminhada educacional, que ainda continuo, porque ainda estou estudando. Então, a todos os professores que eu conheço, paroquianos, amigos meus, eu tenho muitos amigos professores, aos meus professores da Universidade Católica, a todos, o meu grande abraço, que Deus abençoe e que lhes dê força e coragem, porque trabalhar com o professor do Brasil realmente não é para os fracos, é para os fortes. Então, a vocês, meus amigos e amigas fortes, o meu grande abraço. Santa Teresa, nascida em Ávila, Espanha, em 1515, foi uma mulher forte, dinâmica e cheia de talentos espirituais místicos e de ação. Empenhou-se na reforma da ordem carmelitana, juntamente com São João da Cruz. Fiel às decisões do Concílio de Trento, contribuiu eficazmente para a renovação da comunidade eclesial. Relata em seus escritos suas experiências espirituais que lhe mereceram o título de doutora da Igreja. Um livro famoso de Santa Teresa é O Caminho da Perfeição, belíssimo livro, no qual ela relata bastante as experiências vividas na sua relação com Deus, um livro que vale a pena ser lido. Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, está em Lucas, capítulo 12, versículo do 8 ao 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com quem vos defendereis, ou com o que direis. Pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis fazer. Obviamente, Jesus, ele tem consciência de que na continuidade da sua missão, os discípulos enfrentaram diversos problemas. Ele enfrentou, Cristo enfrentou diversas dificuldades. Então, ele encoraja os discípulos a permanecerem firmes. Lembremos que esse texto de Lucas foi escrito por volta do ano 85 da era cristã, onde provavelmente muitos cristãos, diante da perseguição, tanto da parte dos judeus quanto do Império Romano, começaram a abjurar, a negar Cristo. Então aqui Lucas dá uma resposta a esses abjuradores, aqueles que negaram Cristo diante dos tribunais. Se vocês fizerem isso, Cristo também os negará diante do Pai. Então vocês devem sim proclamar Cristo, aceitar Cristo, divulgar Cristo, propagar Cristo, mesmo diante das dificuldades que vocês irão encontrar. Nós ainda encontramos isso no dia a dia, Lógico que hoje nós não somos mais condenados à morte, como os primeiros cristãos, mas nós vivemos aquilo que eu sempre chamo de martírio branco. Muitas vezes, quando buscamos ser cristãos autênticos, somos aquela pessoa indesejada na família, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações com amigos. Lógico, aqui eu não estou dizendo para ser aquela pessoa chata, de ficar toda hora condenando o outro ou falando de Jesus para o outro, no sentido de que o outro tem que se converter obrigatoriamente. Não é isso que eu estou falando. É aquela pessoa que deve buscar viver os princípios da fé cristã. Não se deixar corromper, buscar viver uma vida sem pecado, mas não apontar o dedo para o outro condenar. Eu sempre digo que a melhor forma de nós anunciarmos Cristo é através do testemunho, gente. Não adianta eu anunciar Jesus para o meu irmão, ou para algum parente próximo, ou para algum colega de trabalho, e eu viver uma vida que não condiz com aquilo que eu prego. É um contra-testemunho.
A pessoa vai olhar para mim e dizer assim, ele se diz cristão, mas faz coisa errada? Não. A melhor forma de converter alguém e a melhor forma de anunciar Cristo é através do testemunho. É eu dando testemunho. É eu ser uma pessoa autêntica, é eu ser uma pessoa que trata bem as pessoas, uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa aberta ao diálogo, à compreensão do pensamento do outro. Às vezes as pessoas tomam certas atitudes anticristãs por ignorância, porque não teve contato com a mensagem cristã em casa, os pais abandonaram a fé. Então as pessoas às vezes cometem erros não porque elas estão fazendo isso por maldade, ou falam coisas, muitas vezes, não porque elas estão agindo com maldade, mas por pura ignorância. Então, o nosso papel na caridade é corrigir essas pessoas e não condená-las ou virar a cara para elas ou fazer outras coisas, né? O nosso papel é um papel de continuamente continuar anunciando Cristo com a nossa vida. E a melhor forma é o testemunho. É testemunhar Cristo. Eu não preciso ser o parente chato que toda hora vai falar de Jesus. Não, eu testemunho Cristo com a minha vida. Porque as pessoas vão olhar para mim e falar assim, nossa, realmente ele tem algo de diferente. O que é esse algo de diferente? Ele é cristão católico. É assim. Eu, quando eu vou nos ambientes fora do ambiente religioso, tenho os meus amigos, tenho os meus familiares, eu não preciso ficar falando de Jesus toda hora. Eles sabem quem eu sou, então eles vão analisar a minha postura. Então, eu tenho que ter a compreensão de que minhas ações, minhas atitudes, aquilo que eu falo, a postura que eu tenho, contam muito. É isso que nós não damos a real importância. Muitas vezes ficamos presos, temos que ficar falando de Jesus, temos que anunciar Jesus, isso e aquilo. Temos sim, sem dúvida nenhuma. Mas só focar nisso? Não, está errado. Eu tenho que me preocupar principalmente com as minhas ações, com as minhas palavras, com o meu testemunho. Porque sem dúvida nenhuma ele conta muito mais do que as minhas palavras. Queridos irmãos e irmãs, encerramos a nossa semana por aqui. Retornamos na próxima segunda-feira. Desejo a todos um bom final de semana e que Deus os abençoe. Obrigado sempre pela audiência. Um grande abraço. Tchau.